Essa é o terceiro episódio da série Pode Crer Talks, sobre o impacto do programa Pode Crer na Grande Florianópolis e dos centros de inovação social que o Instituto Wilson Grow vai construir junto às comunidades onde já atua na Grande Florianópolis, né? O Pode Crer acontece dentro do projeto Caixa Tem, programa Pode Crer, acreditando nos sonhos e nos talentos do futuro, e ele é realizado pelo Instituto Wilson Grow. Ele é co-realizado pela Associação João Paulo II e conta com apoio institucional, principalmente da Caixa, com apoio financeiro, e com apoio de parceiros como o Sebrae, a CAT, a FIES, que é VOA, e a Floripa Sustentável. Meu nome é Eduardo, eu sou voluntário e apoiador do IVG com muita força. Desde que eu conheci o Pode Crer, eu me apaixonei pela visão e tenho apoiado principalmente aqui de longe, porque hoje eu moro em São Francisco e eu terminei meu doutorado em bioengenharia ano passado na Caltech. Hoje eu trabalho numa startup de biotecnologia, mas o meu coração está sempre junto, né, ao IVG e ao Brasil, ajudando a construir essa visão de futuro, né, e o tipo de sociedade no qual a gente quer viver. Hoje eu tenho o Michel e o Lucas para a gente fazer um bate-papo filosófico junto com a Tainara, que é coordenadora do Pode Crer. O Michel é diretor de dados da Nelway e o Lucas é diretor de tecnologia na Nelway. E agora eu vou pedir para cada um se apresentar um pouco sobre o que vocês fazem junto ao IVG, a sua trajetória de vida e como é que a educação afetou, né, a sua vida e como é que você pensa educação, né, para o futuro. Vamos lá, Lucas. Então, prazer estar aqui com vocês, Eduardo, Michel, Tainara. Então, como o Eduardo me apresentou, hoje eu sou diretor de tecnologia da Nelway, fazem 8 anos que eu estou nessa posição, então acompanhei ali desde o começo da formação dos times de tecnologia até o crescimento da empresa. Hoje em dia, na nossa área, são mais de 160 pessoas que estão ali construindo código, protótipos, produtos de dados e de analytics. Eu sou originalmente de Florianópolis, então já conheço aí o trabalho do IVG há bastante tempo. Eu comecei a minha parte educacional na UFSC, fazendo engenharia química. Fiz durante 2 anos engenharia química na UFSC. Aí eu estava me sentindo com uma falta um pouco de propósito, para onde é que eu ia com aquele diploma na hora que eu finalizasse. E aí eu resolvi pausar. E aí, buscando novos horizontes, eu pesquisei novos cursos, novas universidades e acabei parando aqui na Califórnia também, onde eu cursei Ciências Cognitivas na Universidade da Califórnia de San Diego. Então, para mim, foi uma experiência bacana que eu consegui ver um pouco dos dois lados do sistema educacional, tanto do Brasil quanto aqui da Califórnia. Depois de me formar aqui, eu voltei para o Brasil, foi quando eu ingressei na Nelway. Acho que para mim, falando um pouco da importância da educação, assim, né, para mim ter a experiência de ver os dois lados foi muito importante, porque eu vi aqui um sistema educacional muito mais focado nas capacidades do que o mercado estava procurando. Então, tinha muitos programas, muitas aulas que já eram focadas no que as empresas estavam procurando. Então, a gente trabalhava já em projetos específicos junto com as grandes empresas de tecnologia aqui da região. Então, já vinha o Google, vinha a Amazon, vinha o Facebook para dentro da sala de aula e a gente conduzia os projetos já focado nessas necessidades. Já era também conduzido em grupos de trabalho de alunos que se juntavam para resolver problemas reais dessas universidades, o que era muito diferente do que eu via quando eu estava na UFSC, que era muito focado em o professor ia lá, ensinava, a gente fazia a prova, o professor ia lá, ensinava, a gente lia, fazia o dever de casa, fazia a prova. Então, um sistema acadêmico que era muito mais isolado do mercado de trabalho e da indústria. Então, foi aí também que eu me apaixonei pelo Pode Crer, a hora que eu comecei a ver o que o IVG, que era um instituto que eu já conheço também faz tempo ali, a gente apoia na ANEL há mais de 10 anos, a gente é apoiador do IVG. Quando eu vi o trabalho mais próximo que estava sendo feito do Pode Crer, eu também me apaixonei como o Eduardo, porque eu vi um sistema educacional completamente diferente do que eu estava vendo no Brasil.
que já vinha com essa pegada de resolver problemas reais, de trabalhar também nas habilidades técnicas e nos soft skills dos alunos, e ainda mais, ainda por cima de tudo isso, focado em quem mais precisava, né? Para a gente poder gerar, de fato, a mudança na sociedade, que a gente vai falar um pouco mais para frente, eu acho aí. Mas, em grandes linhas, esse foi um pouco da minha trajetória. Fui de Floripa para Califórnia, de volta para Floripa, de volta para Califórnia, e nessas indas e vindas aí, eu acabei adotando como meu propósito de vida é fazer essas pontes, é pegar tudo que está rolando aqui de tecnologia, de cultura, de inovação, dessa economia do conhecimento, que foi um grande vetor de crescimento econômico e de prosperidade aqui na Califórnia, e poder levar isso tudo para o Brasil. Show. Lucas, eu vou pegar um gancho da sua apresentação e vou fazer a minha, porque tem alguns paralelos, né? Que eu também, né, fiz um tempo no Brasil e me transferi para os Estados Unidos, né? Eu também sou de Floripa, né, manezinho, nascido, crescido. Fiz a escola técnica na Mauro Ramos de eletrônica, né? Ali pertinho de onde mora o Padre Wilson. E eu comecei o programa de Química na UFSC. Só que eu sempre fui uma pessoa muito distraída, de muitos interesses diferentes, né? E eu nunca consegui me encaixar muito bem nas caixinhas, né, da Universidade Brasileira, que você tem que fazer isso, 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 e não pode desviar do caminho, né? E em 2014 eu tive a oportunidade, né, que mudou totalmente a minha vida, de participar do programa Ciências Sem Fronteiras, quando estava tendo. E eu fui para Boston, eu fui para Brandeis University em Boston, e eu descobri um sistema educacional completamente diferente do Brasil, né? Que o Brasil adota o modelo francês, né? E ele é rígido, é estruturado, você tem que fazer isso, isso, isso. E os Estados Unidos, eles pegam o modelo inglês, e em particular tem essa coisa que chama liberal arts, artes liberais, em que basicamente você compõe a sua experiência de estudos na universidade, né? Então você tem um núcleo de matérias obrigatórias que todo mundo tem que fazer, e aí você escolhe, né, qual que vai ser a sua opção de curso, e aí vai ter um núcleo um pouco maior e mais matérias optativas, que você tem que fazer X das optativas, e você não está restrito a fazer uma graduação só, você pode fazer duas, três, porque a carga horária é muito menor do que você tem no Brasil, mas eles te dão a liberdade, né, de você explorar. E além do major, que eles chamam, né, que é a graduação, tem um minor, como se fosse uma especialização, que você faz um pouco menos de disciplinas, mas se fizer X disciplinas, você ganha um minor em economia, né? Então, o que eu vi na Brandeis University era o pessoal fazendo major em biologia e em filosofia, né? Ou minor em economia, né? Ou minor em ciências políticas. E o pessoal ia atrás do que gostava. E tinha toda essa liberdade, né, para explorar, que não deixava a pessoa amarrada. E eu me apaixonei completamente, não só pela liberdade de explorar, né, nas disciplinas, mas também pelo que eu vi na parte de ciências, né, que eu sempre fui de gostar de ciências, a qualidade dos laboratórios bem equipados e tal, e a abertura dos professores, né, e eu me apaixonei, e eu me transferi, né, e aí eu fiz e depois da graduação em Brandeis eu fui fazer o doutorado na Caltech, que também no mesmo esquema de tem algumas disciplinas que você tem que fazer, mas o resto do tempo você está fazendo pesquisa, você está lá atirado e o seu destino é você quem faz, não tem um monte de amarra, né? E a experiência que eu tive nesses dois lugares, né, a começar por Brandeis, foi justamente isso que o Lucas falou, de você estar envolvido na prática, né? Você não está só lá sentado ouvindo o professor, absorvendo conhecimento, vendo livro, texto, não. Você está envolvido com o que você quiser fazer. Você tem muita agência e autonomia para ir atrás, né? Por exemplo, no meu caso, uma das coisas que a gente fez foi a gente criou um clube de impressão 3D que já estava nascendo quando eu fui para lá. Eu me apaixonei por impressão 3D e a gente criou o Maker Lab junto da biblioteca de Brandeis, cheio de impressora 3D, cheio de equipamento de tecnologias emergentes. E a gente sempre ia fazer evento, chamava o pessoal, fazia workshop. E aí, quando eu voltei, né, durante a pandemia, eu passei quase um ano de volta ao Brasil procurando como que eu podia, né,
alavancar essa minha posição de estudante nos Estados Unidos foi que eu fui conhecer a proposta do Pode Crer e me disseram, a gente quer fazer Maker Lab, a gente quer fazer aula de robótica, a gente quer fazer isso, isso, isso. Eu disse, essa visão tá na cara do gol, tá tudo certo? Como é que vocês chegaram nessa visão, né, nascendo aqui das periferias de Florianópolis? Eu sei que isso aqui dá muito certo porque eu testemunhei lá na prática, na pele, né? Eu toquei o clube de impressão 3D, eu quero muito ajudar a fazer isso acontecer, né? Então, ter tido, né, essa perspectiva de como você faz educação nos dois lugares, esse contraste, né, que te ajuda a pensar como é que a educação no Brasil, né, e como é que a realidade no Brasil pode ser diferente, né, pegando o que tem de melhor em outros lugares, né, foi extremamente enriquecedor e é o que me faz, né, acreditar que o Pode Crer está fazendo tudo certo, porque eu já vi funcionar em outros lugares. Né? Eu já vi esse tipo de abordagem, né, funcionando na prática. Mas, enfim, pedir para o Michel se apresentar. Beleza. Gente, é um privilégio, obviamente, estar aqui entre vocês, né, para conversar sobre isso. Eu sou natural de Bagé, uma cidade do Rio Grande do Sul, lá na fronteira, mas eu vim para Florianópolis ainda adolescente, eu fiz colégio aqui, me formei na UFSC também, e já de saída eu percebo a diferença, né, a gente comentou um pouco mais cedo sobre o pré-vestibular e tal, né, que o Instituto, de alguma forma, né, disponibiliza. Eu sei que eu não teria passado na faculdade, por mais que eu fosse super Caxias, super aplicado, eu não teria passado se eu não tivesse feito um cursinho pré-vestibular. Então, é uma diferença muito grande. Tinha um monte de colegas super estudiosos comigo também, mas a diferença entre estar e não estar numa universidade no ano seguinte foi ter tido acesso, né? Meus pais tiveram condições de pagar um pré-vestibular para mim. Foi 6 meses, mas foram 6 meses suficientes para que eu pudesse, para que tivesse essa diferença, né, entre estar dentro de uma universidade ou não. Então, são negócio que desde o início eu já tinha essa percepção, né, do quanto pequenas coisas, né, o acesso que tu tem à educação, enfim, a recursos, tem um impacto gigante nas tuas oportunidades. Por mais esforçado que tu seja, a gente precisa, né, então eu sempre tive muita consciência disso. Depois, enfim, eu passei pelo exército um aninho ali, que foi super importante para mim, por uma série de questões, né, enfim, de entendimento, de postura. E aí, logo na sequência, a primeira experiência como professor já foi chamava Casa da Criança, né, uma iniciativa da prefeitura, não sei se ainda existe hoje, mas eram crianças que estavam, né, em uma situação, em um lugar mais vulnerável, e para evitar que elas ficassem ali naquela situação, eles faziam um contraturno. Então, as crianças iam para o colégio, né, ou para a creche de manhã, e no contraturno iam para esse lugar. E aí a minha missão lá foi né, ensinar informática para essas crianças. Não tinha nem laboratório, não tinha computador, eu tive que desmanchar vários para fazer 2, 3, para fazer um funcionar. Foi um negócio muito, mas foi uma experiência assim sensacional, sabe? Porque é um básico do básico e as crianças não tinham acesso a nada disso. Então, foi uma primeira experiência no final das contas assim que eu tive como professor. E aí depois eu já entrei no mercado de trabalho, trabalhei a minha vida inteira até hoje com dados, né? Então hoje toda a parte de organização, gestão de dados da Nelway, me dá uma experiência muito bacana para saber como a gente consegue realmente fomentar isso, né, e como essa gestão de dados, esse fluxo, esse tratamento, nos permite, de fato, olhar para o Brasil com uma visão diferente, né, um pouco mais fria, digamos assim, um pouco mais sólida, e ver se as nossas ações estão fazendo sentido ou não, onde que a gente pode atuar. Eu acho que a gente consegue, né, com esse expertise que a gente tem dentro, né, dessa área, nos dá muitas e muitas ferramentas para a gente fazer um trabalho super sério, né, qualquer que seja o trabalho que a gente se propõe a fazer, especialmente esse aqui do Instituto, que por acaso eu vim do outro lado, né, eu comecei pela Rede com a Rua, né, nas missões que tem ali, de organização de comida, de alimento, de janta, de cobertor, enfim, distribuição disso na rua, pessoal. E aí eu vi o Padre Wilson subindo e descendo lá aquela escadaria. E aí quando a gente, né, fiquei sabendo aqui da Nel e desse relacionamento com o Pode Crer, que era o padre, então eu vi muitas, né,
dezenas de facetas que tem, o quanto a gente tem essa capilaridade, né, de alcançar cenários diferentes. E eu sempre ficava me perguntando, aqui a gente está atuando numa situação, sei lá, já está feito o negócio, né? As pessoas já estão em situação de rua, como que a gente faz para reverter isso? Mas a importância de fechar essa torneirinha, né, ou diminuir, como que eu vou do outro lado para cá, tipo, como que a gente faz para não chegar nesse lugar, né? Como que eu consigo atuar na raiz, né? Não no assistencialismo, mas no reformismo mesmo, né? Como que a gente reforma as coisas ou dá uma visão diferente? E especialmente quebra um pouco essa visão de responsabilidade para que a gente se olhe, né? Até essa indiferença que a gente estava falando mais cedo, né? Todo mundo que olha aquela situação se sentir responsável por aquilo, né? Isso eu tenho, para mim, participar desses movimentos, assim, dessas conversas, me deu essa clareza de que problema de ninguém é problema de todo mundo, né? Então, Isso aí. é mais ou menos esse lugar, assim, que eu enxergo e que eu acho que a gente tem super condição de ajudar, de compartilhar, enfim, de tudo que tiver à nossa disposição e criar essa visão, né, de uma sociedade um pouco mais responsável por todas as suas características, né, todas as suas idiosincrasias. Vamos depois discutir mais um pouco essa questão do problema de ninguém é problema de todo mundo. Tainara, um pouquinho sobre você. Boa tarde, Eduardo, Michel, Lucas. Então, eu sou Tainara, sou pedagoga, né? Estou aí na equipe executiva do Instituto Padre Wilson Grau, na coordenação de programas e de projetos, e assim como o Michel também vim do interior, né? Aí para estudar aqui em Florianópolis, nasci em Irani, fica oeste, toda uma questão histórico e cultural, embora seja uma cidade pequena, assim, onde a formação cultural, essa necessidade que eu tinha aí dessa parte de formação, eu via que lá eu não ia conseguir. Então, acabei passando no vestibular para pedagogia, uma escolha que não foi em vão, assim, não foi à toa. Minha mãe é pedagoga, desde criança as minhas brincadeiras eram alfabetizar as crianças do bairro, assim, e em vez de ter, eu tinha uma escola como brincadeira, assim, e na verdade aos pouquinhos lá, daquela criança aos 12 anos ensinando outras crianças um pouquinho mais novas que ela, foi amadurecendo realmente uma paixão, um amor aí pela educação, no sentido de que é aquilo que alimenta a nossa esperança, mesmo quando a gente tem tempos tão duros, né? E quando as realidades que nos encontramos digam o contrário, como bem nos coloca Paulo Freire, né? Eu, na universidade, tive oportunidades grandiosas aí de também, assim como o Eduardo, de poder estar fazendo intercâmbios, fiz 2 vezes intercâmbios com bolsas, tive todas as experiências que eu podia aí no processo acadêmico, né? Representação de colegiado, centro acadêmico, todo esse processo estudantil, e tive experiências aí com estar em outros contextos educacionais, né, e culturais. Eu acho que essa cultura do encontro foi o que fortaleceu ainda mais essa minha escolha depois por trabalhar com juventudes e por trabalhar no social, né, porque é onde, de fato, eu vejo a minha ação todo dia estampada e todo o resultado disso, seja num posicionamento que a gente vai vendo o jovem desenvolver, seja num jovem que está aí, que está alçando seus voos, né? Então, todo esse processo de estímulo é algo que vai me motivando também. No Instituto, a gente tem, então, esse processo muito próximo, né, de construção de pontes e de acreditar, apostar nessa juventude. E os resultados que a gente tem, as construções, da mesma maneira com que eles nos procuram para muitas oportunidades, a gente vai fazendo essa construção com eles, né, não para eles, mas com eles. Eu acho que, no fim, assim, eu aprendo muito, né, aprendo muito com eles,
a me manter sempre caminhante, a me manter sempre nesse processo de acreditar que é possível sim a gente construir saídas, que é possível sim a gente organizar com essa juventude cheia de talento, com as crianças que a gente inicia o trabalho, né, no Pode Crer aos 11 anos, estimulando a colaboração, estimulando o cuidado de si, o cuidado do outro, cuidado com as coisas comuns. Acho que esse processo é algo que vai surtir, são sementinhas e que vão florescer, como bem coloca o Padre Wilson, né? E uma vez, uma conversa com o Padre Wilson, ele me perguntava o que eu gostava no IVG, como era para mim estar no IVG, e eu dizia a ele que da mesma maneira que a gente sempre coloca aos jovens a importância de se investir no projeto de vida, de se ter essa questão de propósito, né? O IVG é a materialização assim, do meu projeto de vida, de olhar para essa juventude, de olhar para o futuro que está ali, que é um futuro, embora esteja lá na frente, a gente está construindo hoje, e é nessas ações com eles, nesse processo crítico com ele, né, que a gente vai cuidando de vidas, vai fazendo esse apoio à vida e ao mesmo tempo fazendo essa expansão da mente, essa criticidade, tanto no Pode Crer, quanto nos programas que a gente vai né, subsequentes a ele, o pré-vestibular, o programa de bolsas, né, e o resultado é sempre os jovens que voltam e que tão feliz quando eles voltam a ser voluntários, quando eles querem se integrar no processo de também compartilhar aquilo que sabem, né? Então, acho que esse movimento que a gente está fazendo com o IVG é muito feliz nesse sentido, de poder acreditar de fato e avançar ao mesmo tempo cuidando muito do olhar, né, ao social, a todo o processo, entendendo a leitura de mundo que esses jovens estão, o contexto desses jovens, o contexto dessas crianças, o contexto dessas famílias, né? Então, essa construção com é o que me motiva. E vamos discutir mais sobre isso, né, no decorrer dessa conversa. Vamos. Eu acho que antes da gente entrar em questões específicas, eu queria levantar uma bola bem filosófica sobre visão de futuro, visão de sociedade. O que vocês veem que o IVG está construindo, que carece hoje na sociedade brasileira? E eu queria puxar por aquilo que o Michel comentou, problema de ninguém é problema de todo mundo, né? Eu coloco isso como uma questão de a indiferença individual gera a miséria coletiva, né? Quando cada um só está olhando para o seu e não tem absolutamente nada de olhar sobre o que é coletivo, sobre o que é comum, né? Sobre o que é compartilhado, todo mundo perde, né? E tudo que o IVG faz, né, vai na direção do comum, né, na direção do compartilhado, na direção da comunidade, né, como diz o Padre Wilson, o florescimento estrutural. Eu queria levantar essa bola bem ampla, né, e perguntar qual que é a visão, né, de futuro de sociedade de vocês, o que vocês olham hoje para a sociedade brasileira e acham que ela está mais carente, e o que vocês veem que o IVG está fazendo que, né, vai nessa direção que vocês querem? Eu vou deixar em aberto para quem quiser pegar essa pergunta. Posso começar aqui, depois o pessoal complementa e adiciona aí os seus pontos, né? Eu acho que, para mim, é um pouco a sabedoria que veio desse comentário, tanto teu quanto do Michel, para mim ele toca no ponto que é da interdependência. Quando a gente olha para o mundo, a gente às vezes não... quando tu olha de maneira superficial, tu pode ver as coisas de maneira separada, mas não existe isso. Não existe ser feliz sozinho, não existe criar ilhas de felicidade, de prosperidade e ignorar outras partes da sociedade ou da população. Tudo está altamente interligado. Então, isso é aqui, é assim, porque aquilo lá é assado. E não tem como tu separar essas duas coisas. Então, para mim, essa é a grande sabedoria que o IVG acaba permeando nos seus programas através dessas pontes que vem criando entre agora as empresas de tecnologia
e as comunidades da periferia que estão aprendendo agora, se apropriando dessa tecnologia. Para mim, isso é uma grande semente de transformação aí que a gente pode ter na nossa sociedade, que tu precisa despertar essa visão da interdependência nas pessoas. As pessoas precisam entender, porque a partir do momento que ela entende isso, desperta uma compaixão, desperta o senso de responsabilidade. Então, é muito difícil a gente tenta, às vezes, personificar o que é o mal, né? Falar, isso aqui é o bem, isso aqui é o mal, esse grupo está certo, esse grupo está errado. Mas, para mim, não é tão simples assim. A mudança que a gente precisa na sociedade, ela passa pela mudança do indivíduo. Todo mundo tem sementes do bem e do mal, que fazem coisas certas e erradas dentro de si. A questão é como é que a gente rega as sementes certas dentro de todas as pessoas para despertar dentro do indivíduo essa mudança que aí ela transborda para a sociedade. Pediu filosófico, eu te dei filosófico. Bom, mas eu acho que Maravilha. essa ideia das sementes é uma boa, Lucas, porque não só as sementes na ideia de, de, de intenções, né? Mas eu observo que à medida que a gente conversa até com gerações, né, a nossa geração, gerações anteriores, a gente vai recebendo várias dessas sementes sem meio saber do que é, né? Tem uma série de preconceitos, frases, né, clichês que a gente ouve, não tem às vezes maturidade, ou não tem contato com a realidade diferente da nossa, e a gente meio que aceita aquela frase e aquilo entra na gente, especialmente quando a gente é mais jovem, ou mais criança, adolescente, aquilo entra na gente e a gente nunca mais questiona, né? E aí quando tu te depara com realidades diferentes, tu tem eu vejo que quanto mais velho, né, a gente mais dificuldade tem aí de rever esses conceitos mais simples, rever esses conceitos mais básicos, falar, não, cara, isso aqui não faz sentido, né? E eu vejo que a gente, por exemplo, em tecnologia, especificamente a gente em tecnologia, tem talvez uma dificuldade maior ainda, porque a gente está na bolha da bolha da bolha, né? A gente está numa bolha tão fechadinha que até as empresas têm mais diversidade, as empresas têm mais representatividade, a gente tem um touch mais humano, a gente está interessado nas pessoas, a gente quer fazer uma gestão compartilhada, colaborativa, a gente está numa pegada de entender as pessoas como elas são, inteiras, em todas as suas complexidades. Isso nos deixa num lugar muito privilegiado e ao mesmo tempo perigoso, porque a gente acha que é assim em todo lugar. Não que a gente acha, mas é fácil partir desse lugar e falar, cara, nós estamos super bem, né? A gente está super bem como sociedade. E é uma grande, né, é uma vertigem, a gente não tá. Então, eu vejo que assim como a gente tem essa experiência, isso que nos permite, exatamente como você colocou também, Eduardo. Cara, eu tive uma experiência tão legal de educação, mais modular, mais, tipo, eu vou dizer o que eu quero estudar. Pô, como é que eu compartilho isso, né? Como é que eu volto para casa e compartilho isso com os, né, com os meus familiares, com o meu bairro, com a minha comunidade, com a minha cidade? E essa experiência que a gente tem em tecnologia hoje me dá essa mesma inspiração, né? Por que que eu não posso criar esse mesmo ambiente, né? Ou mostrar que isso pode existir em outras realidades, em outros lugares, em todas as relações de trabalho, de voluntariado que a gente pode ter. Então, quando eu penso assim, em visão de futuro, assim, para a educação, muito além daquela coisa mais básica, né? Que eu acho que isso é um negócio muito mais complexo da gente mover, né? Rever o nosso modelo de ensino, é um negócio que está aí há tanto tempo para ser revisto, né? Então, não tenho né, sei que a gente não conseguiria mover um negócio tão gigante assim como rever tudo isso. Mas não precisa, a gente pode fazer coisas que são, acho que, pequenas e super, super poderosas, conectar pessoas, pessoas que estão bem intencionadas, e fazer esse ciclo girar, né? É difícil tu exigir de uma comunidade que nunca foi vista que eles vejam também. Então, se a gente não tem esse impacto ali dentro, eles, se porventura, né, algum deles tiver uma oportunidade, vai embora e não volta também, né? Porque ele não recebeu aquilo, né? Ele não teve. É difícil tu dar o que tu não recebe, né? Então, acho que a gente cria realmente um círculo virtuoso nesse momento, né, com esses movimentos. Isso pode impulsionar
para além, né? Isso pode, de repente, entrar, fazer parte das instituições de ensino, pode fazer parte do dia a dia do colégio. Essa junção, sabe? A gente meio que distanciou e criou, parece que empresas separadas, né? A empresa é um colégio, né? O governo é outra empresa, e esquece que é uma comunidade, está todo mundo junto ali, né? Eu acho que quando a gente se separa disso, é que a gente acaba criando essas visões, né? Essa cegueira em relação a tudo que tem no ambiente, né? Uma Sim, rua com uma pobreza gigante do lado de um shopping, né? Super sim, apoteótico, e a gente, né, simplesmente acha que é assim mesmo. E, de novo, voltando, só para completar, voltando nas sementinhas, a gente tem justificativas que nos foram dadas para a razão daquilo ser, que no final das contas servem só para a gente se sentir confortável, não se sentir incomodado, exato. não se sentir responsável, quase culpados, né, por aquilo que está acontecendo. Mas é uma realidade dura, mas é verdade. A gente é responsável por tudo que não está certo naquela sociedade aí, tudo que não está certo no ambiente que a gente está vivendo, né? Então a gente não é passivo daquilo ali, né? A gente é um agente ativo mesmo, né? Eu acho que essa é uma visão legal que eu vejo que a gente pode introduzir na educação desde cedo, sabe? Essa sensibilização, essa conexão com a comunidade, para que isso seja de forma orgânica lá na frente, né? Diferente da forma, entre aspas, orquestrada, mais difícil, mas, né, que a gente tem que fazer intencionalmente hoje, mas lá na frente poderia ser algo orgânico, né? Vir de dentro, desde da educação mais básica. Sim. Eu vou fazer um comentário aqui que encaixa com o que você falou, com essa questão da cegueira, né? E depois eu vou pedir para a Tainara comentar sobre como isso é trabalhado no Pode Crer. Mas hoje no Brasil, né, a gente vive nas cidades, nesse fractal de miséria e afluência, literalmente um em cima do outro, né? E hoje, para você viver no Brasil, né, se você vai desempenhar suas funções do dia a dia, você precisa simplesmente aprender a ignorar isso que está brutalmente errado, né, nas cidades, essas agressões que você testemunha todo dia, toda hora, quando você está só transitando na cidade, né, é gente no sinal, lixo, né, insegurança de violência, né, desurbanização, e, e você tem que aprender a se desensibilizar, né? Para você não ficar traumatizado quando você está vivendo a sua vida. É isso, né? O Brasil ele demanda você criar essa carapaça psicológica sem nem se dar conta, né? E todo mundo faz isso, né? Todo mundo cria a sua bolha, né, psicológica e física para se blindar disso, né? E eu crescendo não foi diferente, né? Cresci em família de pais professores, de classe média alta, sempre gostei de ciência, sempre gostei de estudar, e eu fazia o que eu gostava, né? E o resto era o resto, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, e me encantei completamente, esqueci totalmente, né? E aí eu fiz 2 anos, né, de graduação em Brandeis e eu estava no segundo ano, né, do doutorado, quando deu a pandemia em 2020, e eu acabei voltando para o Brasil, trabalhando remoto, porque estava tudo, né, fechado, por tempo indeterminado. E foi aí, né, 4 anos depois, que eu voltei para o Brasil com uma visão aberta, porque eu me acostumei com uma realidade, né, nos Estados Unidos, em Boston e na Califórnia. Depois eu voltei para o Brasil e disse, por que isso aqui tudo é assim, né? Isso aqui está errado. Mas por quê? O que dá para fazer, né? E eu tive a sorte, né, de estar numa posição em que eu podia pensar e refletir, procurar o que fazer, né? É difícil, é muito difícil você achar boas soluções no Brasil que não demandem, parece que, né, mover montanhas sozinho, né? E é assim que eu bati o olho no IVG, eu disse, é isso aqui, né? O IVG concebeu e está executando há 40 anos na solução
dos problemas mais difíceis de adereçar do Brasil, né, que tem a raiz nessa indiferença coletiva, né, que tem a raiz nessa segregação, né, mental e social da sociedade, e eles estão fazendo isso puxando todo mundo junto, né, puxando todo mundo para cooperar numa visão compartilhada, né, que é como diz o Padre Wilson, né, o sonho que se sonha só é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto vira realidade, né? Quanto mais gente você puxa, né, para essa visão compartilhada de, ó, isso aqui que a gente ignora hoje não é o que a gente quer, isso aqui que a gente pode construir é o que a gente quer, e quanto mais gente você traz, né, para dentro dessa visão, dessa perspectiva, mais próximo você está de fazer ela acontecer, né? Mais gente você tem trabalhando nessa direção. E eu queria pedir para a Tainara comentar, né, agora talvez indo um pouco mais para o aplicado, como você vê, né, o trabalho do IVG indo nessa direção, mas também o que você faz com os jovens, né, que vai nessa direção de valorizar, né, o que é comum, de sair da indiferença, né, de trabalhar pensando no coletivo. Acho que esse processo que o Lucas menciona, né, da interdependência, ela é chave, né, para a gente, é algo que o Padre Wilson sempre nos ensina, né, o encharcar-se com o outro, né, então o estar, o ter a noção e vivenciar e entender o que é a realidade dos nossos jovens, qual é essa realidade, isso é muito importante para que a gente esteja sempre pé no chão, né, que a gente esteja realista com o público que a gente atende. E nesse sentido, acho que é também como o Michel falava, a questão de como a partir dessa interdependência a gente vai trabalhando com públicos muito vulneráveis, que precisam realmente acreditarem primeiro neles mesmos, no potencial deles, e depois fazer esse movimento, né? Tem todo um trabalho de autoconfiança com eles, de realmente autoestima que a gente precisa trabalhar com essa juventude, de que eles têm isso neles, eles têm esse conhecimento, eles têm esse potencial. Então, como a gente faz esse primeiro olhar, esse primeiro convite, e é toda uma conquista, né? Todo um trabalho, um processo de conhecer esse público, de entender, de também ouvir esse público muito, muito prontamente, né? Então, realmente construir com eles para que a gente consiga avançar no sentido da interdependência, de ele se preocupar com o outro, de ele entender e ele começar a trazer nesse movimento de diagnóstico, que a gente chama de poder se conhecer, né, e fazer essa troca, dessa cultura do encontro, a gente começar e ter um movimento muito forte de eles trazerem essa realidade para as salas de aula, deles trazerem essas realidades deles, as ideias, os projetos, as dificuldades, né, para que a gente possa, a partir delas, ir trabalhando. A partir delas, ir trabalhando o perfil investigativo, a partir delas, ir trabalhando o perfil reflexivo, a partir delas, ir bolando saídas e trazendo toda a questão da criatividade. Então, um primeiro passo sempre é esse da conquista desse jovem, da comunicação, porque esse jovem, né, ele tem muito a dizer, ele tem muito a expressar, ele tem muitos talentos, ele tem uma potencialidade enorme para regenerar, né? Então, quando tu perguntas da questão do futuro da educação, eu acredito sim numa sociedade regenerada a partir desse potencial todo dessa juventude, que quando é aplicado em algo que faz sentido a eles, e aí educação para mim é esse processo de fazer sentido, de ter essa troca, né, essas conexões. Então, quando faz sentido a eles, ninguém segura o jovem, ninguém segura o potencial que eles podem trazer, que eles podem refletir e propor, né? Então, acho que nisso tudo a gente fortalece uma comunidade de aprendizagem, né? E a gente fortalece quando um jovem nos diz assim, dentro da minha família, me acham gênia, porque ela começa a ter acesso à tecnologia, começa a resolver problema do dia a dia que antes era algo que ela não fazia. Então,
o olhar de autoestima desse jovem e o sentimento dele de eu tenho esse potencial, isso ninguém vai segurá-lo, né? Então, na prática, assim, o Pode Crer, acho que começa justamente com esse conhecer o jovem, por isso comunicação e expressão é tão valioso para a gente, porque esse jovem realmente ele tem muito a dizer, só muitas vezes são inúmeros passos que ele precisa dar para que ele consiga, né, deixar a timidez de lado, os processos de ansiedade. E aí temos toda uma sociedade de um outro lado e todo um contexto de outro lado que é pandêmico, que é o TikTok, que é a questão de eles o tempo inteiro, essa ansiedade por conta de um scroll infinito. E como que a gente faz esse movimento de chamá-lo e estar conosco aqui? Vamos pensar uma solução para algo do teu dia a dia, né? O que tu gostas de fazer? Então, quando a gente faz esse primeiro, e hoje cedo eu conversava com os jovens, que existe todo um potencial que eles nos trazem, né? Então, quando ele chega, isso é muito marcante no projeto, né? Quando o jovem chega com a demanda de querer apenas um emprego, o quão a gente vai desconstruindo isso para entender, mas o que é que você gosta de fazer? Daqui a pouco ele tem um dom, daqui a pouco ele tem um talento, né? Ele se descobre na prototipagem, ele descobre que daí da prototipagem ele pode fazer ciências da computação, ele pode fazer animação, ele pode fazer um protótipo que vai resolver uma situação da água quando falta no verão, captando água das chuvas. Ele pode pensar, ele pode propor, ele pode realmente colocar a mão na massa e fazer esse processo, né? E tudo isso, então, acho que colabora muito a gente imergir esse jovem num cenário que, por exemplo, a gente tem a ANEEL, a gente tem vários parceiros aí o tempo inteiro fazendo essas pontes e essas conexões. Ajuda muito para que esse jovem consiga trazer a sua realidade e, ao mesmo tempo, poder ter essa troca, né? Acho que é justamente dessa troca que a gente consegue fazer e movimentar questões de mudança aí no processo todo do Pode Crer. A gente vem conseguindo fazer esse movimento aí de bastante troca com os jovens e vendo que o quão a gente tem agora uma oportunidade do curso Google Cloud, né? Então, assim, o quão os olhos brilham e abraçam, assim, aí o jovem me responde assim, não, eu consigo me dedicar 100% a esse curso, porque é isso que eu quero. Então, isso nos dá um sentimento, assim, de realmente esse jovem vai fazer a diferença, porque o primeiro passo é que ele tá com autoconfiança lá em cima, ele está com uma autoestima lá em cima, ele se conheceu, ele entendeu o que ele gosta, a partir desse movimento, é toda uma troca de ele entender, bom, que cidade é essa, que problemas dessa cidade a gente encara, e como que, com todo esse potencial, com a questão que eu gosto de fazer, eu consigo sim propor resoluções, eu consigo sim participar ativamente, né? Então, se importar com o outro, e aí a gente vai mexendo todas as engrenagens, né? Michel, por favor. Nossa, estava falando e veio várias coisas aqui na minha cabeça. Falando sobre o Pode Crer especificamente, acho que tem vários aspectos, e um dos mais legais que eu vejo que é diferente do que geralmente existe é o foco no jovem especificamente. Então, eu não estou mobilizando sociedade, pessoas, empresa, um monte de coisa para colocar jovens no mercado de trabalho, para servirem às empresas que estão aí. Não é esse o objetivo. Isso vai ser uma consequência, né? Mas o meu objetivo é ajudar essa galera, primeiro fazer um processo de reparação, né? Que eu acho que tu usou uma palavra maravilhosa, que eu vou adotar a partir de agora, que é regenerar tudo que a gente destruiu desses jovens, né? A gente como sociedade. Para a partir desse momento, então, agora eu tenho uma criatura que está um pouco mais confiante em si mesma, abrir um leque de possibilidades. E aí eu acho que, puxando a sardinha pro nosso, a brasa para nossa sardinha aqui, tecnologia é uma ferramenta fantástica, porque ela é super democrática, né? Tu tendo acesso aos recursos que tu precisa, a uma internet, a um curso, a uma máquina, tu quase fica sem limite do que tu consegue fazer. Porque, de verdade, hoje a gente consegue fazer um monte de coisa, sem ter todo um investimento pesado em cima. Então, ela tem essa característica que é transformadora também. Você consegue, sim, criar sistemas e soluções e codificar e programar um protótipo e impactar, né, uma família, uma sociedade, um país, às vezes, o mundo inteiro com uma solução
que tu encontrou, que depois tu descobre como replicar. Então, é uma combinação que eu acho que é muito legal, mas no final das contas, a gente está interessado em, nessa juventude, encontrar o seu propósito dentro de um leque de opções, né? E, cedo ou tarde, ou vai abrir uma empresa, né? E aí vai fomentar mais, vai lembrar da oportunidade que teve, de como foi importante. Provavelmente vai ser uma empresa de transformação social, ou vai se empregar em alguma outra empresa e vai levar consigo essa sementinha e vai falar, e vai conversar e vai trazer de novo essa empresa. Então, eu acho que isso é fantástico, assim, essa é a grande diferença do foco, né? O resultado final às vezes é igual, mas a intenção com que tu faz aquilo, eu acho que é o que muda, sabe? Muda completamente até a motivação de quem está, sabe, participando, doando tempo, enfim, tem, tem trabalhos que são, às vezes, full-time job em cima dessa visão para executar, né? E de coordenar tudo com todo mundo. Mas o objetivo, né, pelo qual tu está fazendo aquilo, muda tudo. Mesmo que o resultado seja até diferente, seja igual, mas a razão pela qual tu faz aquilo, acho que tem um impacto muito diferente. O Pode Crer tem essa, sabe, esse DNA. E aí tem o efeito de contaminação, né? Basta que uma pessoa da Sim. comunidade chegue nesse lugar que tu tem uma pessoa, entendeu? Tem uma pessoa lá, mas o fulano ou a Beltrana lá conseguiu, então eu também consigo. Não é tão difícil assim, não é impossível. Aí daqui a pouco tem 2, tem 3, tem 4, e aquilo traz uma questão de representatividade, né? Representatividade, não só a questão de diversidade, mas representatividade. Tem alguém que morava aqui, que era meu vizinho, e agora está trabalhando, sei lá, numa empresa tal, ou abriu a própria empresa, ou criou, ou fez. Então, não é um negócio de outro mundo, né? Dá para fazer. E aí se interessa, enfim, aí engaja. Eu acho que Pode Crer tem esse DNA que é o que eu vejo também de diferente, né? Eu vou pegar uma carona aqui também para responder a pergunta de uma maneira mais prática. A gente tem, assim, né, como estando aqui numa posição de liderança numa empresa de tecnologia no Brasil, tem o que o pessoal tem chamado do apagão de talento, a falta de talentos que a gente tem no meio de tecnologia. E aí, do outro lado, tu tem bilhões de pessoas com esse potencial absurdo que a gente precisa fazer um match aqui, né? Então, tem muita oportunidade no que o Eduardo chama aí da economia do conhecimento, e nós temos jovens com um potencial imenso que precisa ser explorado para a gente poder cobrir esse gap que hoje em dia existe, né? Então, eu acho que como visão de futuro e o impacto do IVG, a gente teve até agora com o pessoal, fizeram uma visita lá na Nelway, e eu sou testemunha para isso que a Tainara está falando, essa capacidade que eles têm de começar a se comunicar, a hora que eles ganham autoconfiança. A gente sentou o pessoal lá no nosso auditório e eu pensei, agora eu vou tentar tirar alguma coisa deles aqui. Eu achei que ia ser difícil. Eu perguntei, agora a gente quer ouvir de vocês, para a gente entender de vocês, jovens, o que vocês querem aprender, o que do contexto de vida de vocês que a gente precisa saber para fazer esse trabalho. E eu achei que ia ser tipo, no inglês eles falam pulling teeth, né? Eu achei que eu ia ter que tipo extrair deles com dificuldade para eles falarem. Eu só botei as perguntas no slide e veio uma tempestade do outro lado. Eles começaram, não, porque é por causa disso, porque é por causa disso, porque a da minha mãe era assim, porque era o meu vizinho assim, papapá, papapá, papapá. Uma habilidade de comunicação que o Pode Crer conseguiu desenvolver neles, que é a semente de tudo isso. Então, eu acho que, de maneira bem prática, assim, o impacto que eu espero para essa visão de futuro é a gente conseguir fazer essa ponte entre as oportunidades que tem no mercado de trabalho e tecnologia e todo esse pessoal que tem um potencial que hoje em dia não tá sendo explorado, não está sendo desenvolvido, para que a gente tenha uma sociedade que tenha, eu falo, né, muitas vezes o pessoal não precisa todo mundo ser igual, todo mundo ter as mesmas coisas. Tem gente que tem ambição de ter carro importado e mansão e tudo isso. Tem gente que é mais simples, mas todo mundo tem que ter pelo menos a oportunidade igual. A oportunidade tem que ser igual. O que cada um faz com aquilo com a oportunidade aí vai de acordo com seus valores, com a sua perspectiva de vida. Mas eu acho que a oportunidade todo mundo tem que ter, senão, como o Eduardo disse, está errado. Pois é. E eu queria também pegar um gancho, né, para comentar nessa questão, né, o que torna o Pode Crer, né, diferente e o que faz, como é que eu vejo, né,
que faz a abordagem do IVG funcionar, né? Aqui no Silicon Valley, o pessoal existe uma certa mentalidade meio desconecta, né, da realidade social, porque o Silicon Valley é uma bolha gigante, né? Então o pessoal vem e diz, não, se a gente fizer tal e tal tecnologia, vai resolver o problema, né? Só que o pessoal está pensando na solução isolado, né, do contexto social onde ela vai ser implementada, né? Você olha para, por exemplo, né, pegando o exemplo mais claro, que são as mídias sociais, né, Facebook, Instagram, Twitter, eles são pensados aqui, numa bolinha, num certo contexto social, e depois são implementados globalmente, e o pessoal não tem nenhuma ideia da dinâmica que isso gera, né? E o que faz o IVG funcionar é que o IVG sempre parte da realidade, sempre parte do que está acontecendo, sempre parte do meio social, né? Há 40 anos o Padre Wilson se mudou para o Monte Serrat para viver no meio das pessoas, como os mais pobres, num casebre de madeira, para entender na pele o que era, né? E nunca mudou essa atitude. Todo mundo no IVG tem essa atitude de encontro à realidade, né? E no caso da tecnologia, né, não é só a ferramenta, é o processo humano de como que você usa a ferramenta, né? E com essa juventude que o Pode Crer trabalha, né, e que o IVG, de maneira mais geral, trabalha em todas as organizações, você nunca pode só tirar uma ferramenta e esperar que o processo vai brotar sozinho, né? O que faz o IVG funcionar é esse entendimento de que você tem que estar lá, né, com alto contato com as pessoas, né, para mostrar, por exemplo, né, todo dia puxando, né, do indivíduo o desenvolvimento humano, o desenvolvimento emocional, né, essa habilidade de comunicação, mostrando os processos. E uma vez, né, que o estudante chega num certo patamar de desenvolvimento, ele se torna independente e desponta, né? E aí que ele tem a capacidade de pegar, né, qualquer ferramenta nova e mas esse primeira parte, ir do 0 ao 1, essa imersão em tecnologia, como a Tainara chama, que ela faz no Pode Crer, isso é fundamental, que você tenha autocontato com as pessoas, que você tenha empatia, que você tenha entendimento, né, da realidade onde estão inseridos esses jovens, né, nas periferias, né? E quando eu tive, né, por 5 semanas aí, esse ano, visitando todas as organizações do IVG, foi isso que eu senti na pele, né? Não é só no Pode Crer, todas as organizações do IVG têm essa abordagem de autocontato, né? Do carinho, de buscar, né? Puxar o desenvolvimento do jovem, né? E eu, quando eu estava visitando, por exemplo, o CEDEP, né? Que foi criado do zero, literalmente do zero, né, construído de mutirão num terreno que o Padre Wilson pegou do governador, depois que tinha um monte de projeto de educação para não deixar as crianças na rua, e hoje é referência no Estado. Quando eu estava lá no CEDEP, eu senti uma energia tal que eu disse, não, eu preciso entender melhor isso aqui, né? E aí eu disse, isso era quinta-feira, eu disse assim, a gente estava com a Maria Marlene, que era diretora, eu disse, Maria Marlene, quando é que está livre o laboratório de informática? Eu disse, a segunda-feira. Eu disse, tá, então eu tenho uma ideia. Nessa segunda a gente vai fazer 2 workshops de impressão 3D. Eu disse, essa segunda? Essa segunda. Amanhã eu trago aí as impressoras que estão lá no Centro Cultural e segunda-feira a gente faz. E ela disse, ok. E foi assim, né? Me atirei para entender o contexto dos jovens, né? Foi aquele alvoroço, né? Foi também um pouco de improviso, mas senti na pele como é que é o desenvolvimento desses jovens, né? Não ir achando que você tem já a solução, né? Só do teórico. Você tem que ter uma hipótese, mas depois você tem que se atirar na realidade e entender o que você esqueceu, o que faltou, né? O que estava errado, o que estava certo. E eu fiz isso também no Centro Cultural, também fiz isso na João Paulo. E isso me deu um entendimento muito melhor, né, do porquê que o IVG funciona.
e da juventude que o IVG atende, né? Como é que eles são, né? Como é que turmas diferentes são diferentes, como é que a abordagem, uma prestação muito melhor da abordagem dos professores, né? Dessa sensibilidade que os professores têm, né? E do tremendo carinho, né? E dedicação e amor que todo mundo no IVG tem para fazer os programas acontecer, né? Mas fundamentalmente é isso, essa sensibilidade de ir de encontro à realidade, de não ignorar, né? E de estar sempre aprendendo com a prática, estar sempre absorvendo, né? Do que tem lá e melhorando e pensando o que a gente faz diferente, né? Eu acho que a gente, até nessa sua experiência, Eduardo, o quão bacana foi a gente ter a presença de educandos, de jovens, que já tinham tido no ano anterior uma experiência com as impressoras 3D e estavam lá para mediar também. Então, colocar eles no movimento enquanto mediadores também, enquanto monitores, estar ali assim, eu vejo exemplos muito práticos quando a gente, em momentos de acolhida, em momentos de voluntários, em momentos onde a gente conta aí com visitas da patrocinadora Caixa, a gente pede a alguns jovens, assim, porque também tem algo, uma coisa, eu falar do projeto e outra totalmente que eu nunca conseguiria, que é o jovem contar isso. Então, a partir do momento que a gente coloca um crachazinho para eles ali e diz, olha, você vai representar o projeto agora e você vai contar como é que você está aprendendo nas oficinas, você vai lá no CEDEP, você vai auxiliar nesse processo da oficina que o Eduardo ministrou, né, de impressão 3D, o quão esse jovem se sente pertencente do Pode Crer. O quão esse jovem diz, nossa, eu tô numa outra posição, assim, de compartilhar o que ele sabe. Então, acho que isso também é algo muito, muito importante dentro da nossa prática diária, né? Dentro de todos, a gente fortalece muito isso com a nossa equipe de educadores, de fazer esse peer education, né? De cada um poder compartilhar um pouco mais do que sabe, enquanto se colocar numa posição também de aprendente, né? Porque eles precisam ter essa abertura, né? Então, isso a gente sempre instiga também, que eles possam investigar, que eles possam pesquisar. E eu acho que um divisor de águas no projeto, né, esse processo de imersão, da gente poder, claro, a gente tem perfis muito distintos de jovens que se inscrevem, a gente não faz uma seleção baseada no processo do que eles já sabem, a gente traz um processo para que eles todos tenham algo comum, para que a gente faça essa imersão com eles, né? Então, a gente tem o jovem que já está bem adiantado e a gente tem o jovem que está ainda com algumas dificuldades, que talvez não tenha acesso a computadores em casa, que, né, algumas questões aí do letramento digital, inclusive, é importante. Então, como possibilitar que esses dois universos, eles, de jovem para jovem, eles se fortaleçam dentro de práticas das nossas oficinas, né? Seja inglês, seja empreendedorismo, e ao mesmo tempo como trazer essa realidade que é uma realidade comum para eles, todos eles quando colocam esse movimento, né, de pensar, bom, vamos olhar um processo da jornada e de uma gincana que a gente sempre propõe a eles, né? A gente vai também falar um pouco mais desse processo num outro momento, uma outra websérie, mas como eles, a partir do momento de lançado o desafio, desde o ano passado, eles vêm abraçando isso, e o desafio é algo que tem que fazer sentido para eles e tem que resolver algo da comunidade. Então, aí vem algo que até hoje a gente está idealizando, e hoje mesmo eu conversava de manhã com os jovens, como é que a gente resolve a questão do transporte, porque veio isso na jornada, é um problema deles. O ônibus está lotado sempre, como tem poucos horários, né? O ponto de ônibus está ruim, como é que a gente vai fazendo esse processo? Envolva tecnologia ou não, mas mesmo que seja uma questão muito prática lá do processo, eles trouxeram várias questões de revitalização de praças, trouxeram questões artísticas, de falta de questões culturais dentro das comunidades, mesmo que num primeiro momento a leitura não seja uma aproximação tão imediata com a tecnologia, todo o movimento de construção, o movimento de eles documentarem isso, o movimento de eles depois se comunicarem, de eles compartilharem isso, envolve esses processos todos, envolve esse saber o uso crítico dessa ferramenta, né, dessa tecnologia. Então,
esse movimento da jornada foi algo, sempre é algo muito, muito positivo, né? Onde eles trazem essas demandas. Então, nesse ano, a gente teve um grupo identificando que o quão é importante que os empreendedores do Monte Cristo, da comunidade deles, do Monte Serra, de onde eles estão, que eles tenham plataformas que sejam possíveis se fortalecer entre eles, né? Então, isso provavelmente surge de um jovem que o pai, a mãe, a família faz algo nesse sentido e ele percebe isso está totalmente direcionado ali e direto no dia a dia dele, né? A questão do transporte, a questão de como eles também buscaram, isso foi muito curioso e é um processo de também bastante debate social com eles em sala, do papel de direito à cidade, né? Que essa cidade é uma cidade para todos, embora muitas vezes eles se sintam invisibilizados, né? Se sintam invisíveis nesse processo, e aí surgiram, desses debates, surgiram documentários onde eles pegaram a câmera e foram retratando pessoas na cidade, no entorno deles, que eles viam como eles estavam se sentindo também invisíveis. Então, todo o processo de debater isso, de fazer... então, a gente vê a presença, mesmo que indireta, aí, das oficinas de comunicação e expressão nesse movimento, de eles poderem se olhar, né? E aí eles nos disseram, né, que eles trouxeram uma lupa, o processo de ver as questões com uma lupa, de investigar, né? Isso tudo, e só que para eles essa lupa não tinha lente, né? Então eles trouxeram, a gente desafiou que cada grupo fizesse o seu mascote, o seu objeto 3D que representasse, e o deles foi isso, foi uma lupa sem lente, para que eles pudessem ver realmente, e a partir do documentário eles mostraram essas pessoas, comerciantes, pessoas em situação de rua, então todo esse movimento de que é algo, assim, quando a gente fala em senso de solidariedade estrutural, é entender que não estamos sozinhos e que eles não vão ter uma formação no sentido individualista da coisa, nem assistencialista, né? Mas que eles têm essa formação para mudar algo que seja para o comunitário, né? E aí fortalecer de onde eles vêm. Então, desde o ano passado, esses movimentos da jornada, a gente tem visto o quão eles são potentes para que o jovem, por um lado, comunique, porque tem jovem que realmente não se expressava e vem à frente e apresenta, e mostra slide, e se organiza aí no grupo para apresentar. E o jovem que, às vezes, a experiência social dele precisa de um empurrãozinho para ele ver, não, realmente, é possível fazer. Então, todo esse processo de regenerar, acho que com a gincana, com o movimento que a gente traz para eles, esses desafios, né? A partir de uma metodologia que é de um parceiro nosso, né? A gente faz esse movimento de desafiar algo que seja um resultado, que precisa realmente pensar o social e o comunitário, não pode ter gasto, então só aí a primeira resposta deles, na prática, é dizer assim, tá, mas se a gente não conseguir as doações, a gente faz uma vaquinha e a gente vai lá e compra. Ele disse, opa, peraí, primeiro problema, como é que a gente vai resolver isso pensando, porque tem uma regra bem clara, vocês não podem gastar, não tem como a gente fazer gastos, essas são as regras, precisa ser divertido, precisa ser gratuito para todos, não pode ter gastos. Então, como eles, a partir disso, de um sentido talvez até cômodo para ele vai se movimentar e vai buscar, e aí o processo de fazer redes, né? Um outro documentário que eles apresentaram foi da Dona Tota, que é uma figura de referência da comunidade deles, né? Então, como eles também voltaram em situações que são situações aí de mostrar o seu pertencimento, né? E fazer todo esse movimento. E a partir do momento, isso falando das trilhas 2 e 3, né? Quando a gente fala da trilha 1, a gente vê ainda um processo muito forte de que a gente tem a base construída com eles. Então, talvez os resultados mais visíveis, assim, a gente sempre acaba falando dos jovens, porque os jovens, eles se comunicam, né, muito mais, eles sempre estão dando seus feedbacks, eles estão sempre se posicionando. E os adolescentes e as crianças, lá desde os 11, acho que a gente tem, a gente vê a prática, a gente vê o Pode Crer fazendo sentido para eles, e eles pertencendo ao Pode Crer, quando eles começam a ouvir o inglês, e o inglês, a música, eles anotam, mesmo que de uma forma que depois é bem difícil para a gente decifrar o que é,
a letra, mas eles chegam na aula e dizem assim, olha, escutei isso aqui, vamos achar, vamos pesquisar qual que é, vamos entender a letra, saber o sentido disso. Então, quando eles saem de uma primeira fala, e que realmente a gente tinha das crianças dizendo assim, mas eu nunca vou para os Estados Unidos. Por que que eu vou aprender inglês se eu nunca vou para os Estados Unidos? E aí a gente chega num movimento de que a criança escuta no rádio em casa uma música em inglês, corre a anotar e já quer repetir, quer escutar e quer organizar esse processo também junto com os colegas e compartilhar, né? Então, esse movimento de pensar os impactos do Pode Crer, né? Acho que quando a gente considera que algumas coisas, justamente, né, quando a gente desnaturaliza, né, que a tecnologia é sim desses jovens, eles podem ter acesso, sim. Hoje cedo eu falava para eles, poxa, a gente vai começar a ter um processo agora de machine learning, né, de desenvolver aplicativo, mas aí vocês não vão pensar numa coisa desconectada do que está ali, eles vão pensar em coisas que realmente já foi em algum dia necessidade deles, né? Então, como isso tem uma outra pulsão, né? Então, acho que nesse sentido, assim, eu traria os exemplos da jornada, de todos esses documentários, e de como a gente agora consegue também fazer um movimento de continuidade disso, dessa primeira provocação, de eles pensarem, de eles bolarem uma solução, como que a gente vai avançando nesse processo de resolução de problemas, né? Eu acho que a gente incentiva e a gente desafia muito esses jovens quando a gente lança eles missões, desafios, problemas, né? E Uhum. eles vêm com respostas incríveis. Sim, o pessoal é muito desenvolvido, né? Eu tive a oportunidade de conversar com vários dos jovens do Pode Crer e é como o Lucas falou, né? Você faz uma pergunta e vem uma torrente de respostas. A gente está chegando no final, né? Mas eu quero, né? A última colocação, a última parte de discussão é sobre o futuro, né? Sobre o futuro do Pode Crer. E a visão que o IVG está construindo, né? E como é que se vai crescer o Pode Crer amanhã, né? Que o IVG construiu essa visão de criar na Grande Florianópolis, junto às comunidades onde o IVG já atua, 5 centros de inovação social. Esses centros de inovação social são espaços onde vão ter oficinas de prototipagem de impressão 3D, de robótica, oficinas, laboratórios de tecnologia, laboratórios de computadores, laboratórios espaço para workshop, né? Auditório, espaço para socialização e realização de eventos, né? E a ideia é criar cada um desses centros, comunidades onde o VG já trabalha, junto a organizações onde o VG já tem presença há muito tempo, onde a comunidade já conhece, né, para fortalecer essas organizações e ampliar muito mais o acesso, né? E cada um desses centros vai servir como um polo do Pode Crer, né? Porque hoje o Pode Crer é implementado no continente, em Florianópolis, no Centro Cultural Escrava Anastácia, com as trilhas 2 e 3, que são os jovens de 14 a 16 e 17 anos acima, e na João Paulo, na Palhoça, com os jovens de 11 a 14, que são o pessoal da trilha 1, né? Já tem 2 polos, né? Só que cada um implementa uma parte do Pode Crer. A criação do primeiro centro já está planejada para acontecer ali na comunidade do Monte Serral, onde mora o Padre Wilson, junto ao Colégio Marista. Já tem o terreno, já está assegurado. A única coisa que está faltando é completar 6 milhões de reais para a gente fazer a construção, né? Mas isso aí eu acredito que rapidinho a gente consegue, porque tem muita gente que acredita nesse sonho, né? E é aquela coisa, quando tem muita gente que compartilha o sonho, vira realidade, né? Mas o Pode Crer hoje, ele é implementado como 2 encontros semanais, de manhã ou de tarde, né? E hoje tem 300 alunos, né? 100 em cada trilha, e uma turma né, de um laboratório de inovação que se reúne num dia mais, que está fazendo esse processo de machine learning que a Tainara comentou, né? A grande visão com o Centro de Inovação
social é consolidar a implementação do Pode Crer para que ela possa existir, né, todo dia na semana com atividades complementares, né, também culturais, artísticas, né, e de esportes, mas principalmente para você ter um polo físico que atrai as pessoas, né, porque a gente sabe que o pessoal custa acreditar até que vê, e aí uma vez que vê, todo mundo compra, né, a visão, e é por isso que a gente quer fazer o primeiro centro acontecer, né, que vai ter capacidade para atender até 1.000 jovens do Pode Crer e atingir mais de 20.000 pessoas na comunidade, né? E eu queria abrir para vocês e perguntar como é que vocês veem essa perspectiva de criação do centro. O que vocês acham que vai mudar, né? Como é que vocês imaginam essa transformação e o que vocês veem de possibilidades, né? Vou deixar para quem quiser pegar a pergunta. Vamos lá, eu começo aqui. Bom, eu acho que sempre que eu converso com o Padre Wilson dessa questão sobre os centros, a gente conversa sobre a importância de não ser algo que a pessoa que está na comunidade periférica tenha que sair de lá, ver isso em outro lugar e aí voltar para casa, como se ela tivesse que ir em outro lugar para acessar essa questão da tecnologia, para poder acessar um computador, a internet, para poder ter acesso ao conhecimento e esses workshops de desenvolvimento. Acho que daí tu já manda uma mensagem para as pessoas que vão estar participando. A hora que isso estiver no centro, na comunidade, que isso se torna muito mais forte no mote que a gente tem chamado aí junto com a TAI para o hackathon que a gente está planejando entre a NEL e o Pode Crer, que é a tecnologia é nossa. Então, acho que os exemplos contrários até do que vocês deram aí, dos jovens tentando resolver os problemas da comunidade, quando tu olha aqui, às vezes, para as empresas gigantescas, para os bilionários da tecnologia aqui nos Estados Unidos, eu falo muito isso como um exemplo para mim que é de não se seguir, é da tecnologia que não está sendo usada para o bem da humanidade, onde os dois mais ricos do mundo hoje, que é o Elon Musk e o Jeff Bezos, competem para ver quem vai chegar no espaço, quem vai chegar na Lua primeiro. Literalmente gastam milhões e milhões de dólares e combustível de foguete para passear no espaço. Enquanto tem gente aqui que a gente sabe, no Brasil e no mundo, que não tem o que comer, que não tem oportunidade. Eu acho que, para mim, como visão de futuro, tu criar um centro desse para gerar o senso de propriedade para a tecnologia, para as comunidades periféricas, é o começo de uma mudança de a gente trabalhar com o uso da tecnologia para o bem da humanidade, resolver os problemas que a gente tem aqui, olhando para os seres humanos, não olhando para mim, não olhando para o meu, olhando para a humanidade como um todo. De maneira resumida, eu acho que o centro é uma forma de a gente começar de maneira concreta uma mudança dessa do uso da tecnologia para o bem da humanidade e não para satisfazer o ego grande de alguns aí. A materialização de algumas coisas, especialmente um sonho tão grande como esse, às vezes a gente tem muitas pessoas que estão ali, mas não estou muito convencido ainda, né? E quando tu mostra que tem sim um movimento rolando, que tem uma construção física, né? Tem um lugar de verdade onde o pessoal realmente se encontra e tu propicia, né? Que eu vejo também que é um negócio que faz muita falta e tem muito impacto quando tu não tem centros de convivência, né? A gente cria isso, inclusive, dentro das empresas, né? Dentro das empresas a gente cria um lugar onde as galeras, né, onde o pessoal tenta se chocar para ver se dali sai alguma ideia, alguma inovação, alguma coisa fora do script. E isso faz muita diferença também nas comunidades. Então, na hora que tu tem um centro e o que tu fala de energia, né? O Eduardo falou de, né, que sentiu energia. Cada tijolo, né, toda aquela construção, ela tá toda imbuída naquela energia de fomentar algo para além de enriquecimento ou coisa assim. Cria realmente um centro que pode acabar revolucionando naquela comunidade e reverberar, né, como se fosse uma onda. Então, cara, se tem lá, quem sabe a gente não se organiza e faz um outro lugar aqui e vai multiplicando, mas assim como não só em tech, mas no mundo dos negócios em geral, a gente chama de business case, né? Eu preciso criar um caso de sucesso, mostrar que foi bem sucedido, porque fica mais fácil de convencer o pessoal que é mais duro, né?
de convencimento. E aí pode ser, na minha opinião, um grande case, assim, disso, olha, cara, a gente fez o centro, a gente ergueu, subiu, tem sala para todas as nossas necessidades, tem centro de convivência. Talvez, né, não podemos ignorar, tem gente que não tem nem que comer. Daqui a pouco a gente consegue, talvez, no mesmo lugar concentrar, né, conectar com alguma coisa de alimentação também. Difícil tu falar, né, de tecnologia, vamos aprender, vamos ensinar, uma pessoa nem comeu ainda, né? Então, que é um negócio, às vezes, que a gente tem dificuldade até de conceber, né? Mas, enfim, eu lidei com essa realidade com as crianças ali no... Eles iam praticamente, a gente fazia atividades e tinha tudo, mas a ideia era, basicamente, eles comerem, né? Ia para lá para não ficar com fome. Então, se de repente um centro desses consegue atender desde essas necessidades mais basilares e para quem está um pouco mais abastecido, né, galgar outros cenários também, estudar e ter contato, né? Se for um lugar que a gente, né, e quando eu falo a gente aqui da bolha de tech, outras empresas e outras pessoas saiam das suas bolhas e vão fisicamente lá conhecer o lugar e entrar em contato com essa juventude lá, eu acho que passa de novo uma mensagem de que tem uma necessidade, venham ver a gente, não somos mais tão invisíveis, olha só, a gente está aqui, a gente está, sabe, tu dá um corpo para aquilo, que daqui a pouco fica impossível de simplesmente ignorar, e no final das contas todo mundo quer contribuir um pouco, às vezes só não sabe como, né? E tu tendo um lugar desses, tendo projetos, nem que seja com seu tempo, que hoje vale mais do que dinheiro e que barras de ouro, né? Então, ir lá, né? Ah, cara, o que que você tem para fazer aí? Eu topo. O que que é para fazer? É um curso? Tá aqui, é uma mentoria? É ajudar? A gente sempre tem habilidades, sempre tem conhecimento para compartilhar, né? Então, na minha opinião, erguer, né? Erguer um monumento desses, ele é um monumento mesmo, né? Que passa essas mensagens multifacetadas assim para toda a comunidade e para todo mundo que entrar em contato. Com o Centro de Inovação, né, a gente tem duas enormes perspectivas de influenciar o futuro na educação no Brasil. Primeiro que você vai ter a estrutura, você vai levar as pessoas lá e da mesma maneira como elas se encantam com o Colégio Marista, como elas se encantam com o CEDEP, né, como elas se encantam com a João Paulo, elas vão se encantar com o centro. E o centro vai ser uma coisa bem diferente, vai ser digamos assim, um conflito cognitivo, né? Que a pessoa tem uma expectativa de quando está na periferia, quando está na comunidade, e você tem uma estrutura dessa de tecnologia de ponta que quebra, né, com a expectativa tradicional no Brasil, que é tipo, isso aí não, o pobre não precisa dessas coisas, para que isso? Né? E aí a pessoa pensa, pera, mas por que eles estão fazendo isso? Né? E aí a pessoa passa a prestar mais atenção e a refletir de fato, né, quando tem essa quebra de paradigma, né, e impactar a pessoa e levar isso para outros lugares, né, isso vai influenciar colégios, isso vai influenciar organizações públicas, né, isso vai influenciar governos. E aí a gente tem a segunda maneira, né, pela qual a gente vai mudar, né, política pública no Brasil, não só em organizações civis, não só em questão de cultura, em questão de valores, mas política pública, que é a gente vai demonstrar rigorosamente, academicamente, o tremendo impacto que o Pode Crer tem. O IVG tem 40 anos de história fazendo transformação total, né, nas comunidades da Grande Florianópolis. E essa transformação, ela é contada a centenas de histórias de transformação individual de gente que teria ido por um caminho e hoje estão fazendo doutorado, estão fazendo residência em medicina, né, estão trabalhando em grandes empresas, são advogados, né? Mas o que a gente vai fazer com o Pode Crer para influenciar, né, política pública no Brasil e no mundo é que a gente vai destilar toda essa vivência em estudos acadêmicos rigorosos, que quantificam, né, o impacto econômico, o impacto social, o impacto em saúde, né, de uma maneira que quando você chega num formulador de políticas públicas, no prefeito, você diz, está aqui um artigo publicado por uma universidade boa, né, em parceria com o IVG, que demonstra o impacto. Que isso é uma coisa muito boa, muito, muito boa do Brasil, que os prefeitos nas cidades eles estão completamente abertos a
fazer políticas baseadas em evidência. A Esther Duflo, que é uma economista que ganhou o Prêmio Nobel, junto com Michel Temer, eles criaram um laboratório no MIT em que eles fazem estudos randomizados, controlados, que você tem uma intervenção social e você tem um grupo em que você não tem essa intervenção e você mede, você vai comparando, né, o que acontece com o grupo em que você teve a intervenção e o grupo que você não teve, né? E esse laboratório chama JPAL, J-P-A-L. A gente está hoje falando com o pessoal do JPAL para fazer um estudo de impacto controlado sobre o Pode Crer. Que uma vez que você tem esse estudo, né, a Esther Duflo disse, uma vez eu fui numa conferência que estava cheia de prefeito brasileiro e eu fiquei chocada, que estava todo mundo me perguntando do meu estudo, né, sobre o estudo de uma intervenção que eu fiz, que eles queriam implementar, porque a gente tinha aqui, né, um paper que descrevia o que era feito, como é que era, e o pessoal queria adotar, né? O Brasil tem essa grande abertura, né, para políticas baseadas em evidência, né? E o IBGE tem 40 anos de evidência de tremendo impacto que a gente precisa contar. E a gente precisa contar isso, né, para o Brasil e a gente precisa contar isso para a América Latina e para o resto do mundo, né? Então, nesse sentido, a gente tem conversado, né, eu, a Tainara, a Luciene, temos conversado com pessoas de organizações fora do Brasil, tanto do JPAL, quanto de Stanford, do Lehman Center para Inovação na Educação Brasileira. Eu e a Tainara, agora, a gente vai estar fazendo um curso do GovLab de Nova York, junto com a Fundação Rockefeller, que é focado em, digamos, ciência de dados, né, e estudos quantitativos para impacto social, e eles te conectam com outras pessoas que trabalham nessa área, né? Quantificar impacto é muito trabalho, mas é o que te permite contar de maneira sucinta e convencer as pessoas de maneira ampla, né? Então, a gente vai ter as duas coisas, né? A gente vai ter o centro físico e a gente vai ter a história bem formulada, bem contada, estudada por gente, né, que vem de fora, que tem um olhar externo, que adequa, que tem uma perspectiva, né, comparativa com outras organizações, com outras regiões do mundo, né? E a gente vai usar isso para melhorar o Pode Crer e para pegar os excelentes elementos do Pode Crer que foram criados, né, do nada, da experiência do IVG, e compartilhar isso com outras organizações, com formuladores de políticas públicas, né, para que se faça essa transformação de mindset, né, de mentalidade, de valores e de atitudes e de processos muito mais rápido, né, do que se você só estivesse esperando de maneira orgânica, né, percolar pela sociedade, que é o que o IVG faz extremamente bem, né, mas eu sempre empurro para ser um pouco mais ambicioso. Eu digo, não, vamos pegar o Brasil inteiro. Não, vamos pegar a América Latina inteira. Não, a gente pode contar essa história para o mundo inteiro, né? E o que eu gosto do IVG é que o pessoal abraça, né? O pessoal abraça essas loucuragens. Já estamos sonhando junto aqui, então vai virar realidade, não é assim? Muito bom. O Padre Wilson também está nessa, né? A última vez que a gente falou com ele. Com certeza, assim, a gente agradece, né, todo o apoio. Acho que voluntários são parte fundamental do todo o trabalho que a gente consegue estar realizando nas periferias, que a gente consegue estar desenvolvendo com as crianças, com os adolescentes e com os jovens, né? E é isso, acho que todos vocês sumarizaram muito bem o que significa na vida da cidade a presença do Centro de Inovação e o que significa para além, né? O que significa isso em termos de futuro realmente, né? E eu, assim como o Padre Wilson, compartilho da visão de que esse centro ele vai ser um farol, né, na vida da cidade e na vida especialmente dos nossos jovens, porque para além dos processos tecnológicos, a gente precisa ofertar aos nossos jovens mais processos culturais, mais processos de esporte, né, onde eles consigam, e não somente a eles, também o processo todo de
de abranger a família, de ter esse movimento de muitos empreendedores, de formações, de cursos, de intercâmbios entre parceiros, entre empresas, entre instituições. Então, o Centro de Inovação, ele representa tudo isso. E vamos adiante, agora é colocar o tijolinho lá para construí-lo, né, e tornar realidade. Para mim, poder trabalhar junto com o IVG, poder trabalhar próximo de pessoas assim, é uma experiência única que me enche de propósito. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar podendo colaborar, estar podendo partilhar aí desse caminho e de tudo que o IVG constrói. Aí eu tenho muito orgulho de participar e poder contribuir um pouquinho com tudo isso. Para mim, eu peguei muito uma visão de propósito, essa porque eu sei que tem muito brasileiro que mora aqui também, no exterior, e que todos eles têm um senso de culpa lá no final. Será que eu abandonei? Será que eu saí, corri do jogo? E para mim é uma satisfação imensa poder estar sempre contribuindo. Então, para mim, vocês mantêm aí o meu propósito vivo. Obrigado. Boa. Gente, assim, eu brinco até com o Lucas que esse é o serviço, né? Trabalho é o que a gente faz na empresa e esse é o serviço de verdade, que é de servir a um propósito, enfim, alguma coisa que vai além de um interesse próprio, né? Ou de um interesse, né, muito reduzido de pessoas muito, muito específicas. E ver os resultados dessas, né, dessas ações, mesmo que seja uma única pessoa, de repente, que foi impactada, acho que já vale todo o esforço, todo o trabalho e tudo que a gente pensa, enfim, todo o investimento, né, de tempo, às vezes até de recursos que a gente coloca nisso, não tem nem preço, sabe? É um retorno, né? Especialmente na área de tecnologia, eu tenho bastante consciência do, enfim, um monte de privilégios que a gente tem, né? E o mínimo que a gente tinha que fazer é dar um give back, né? Dar algum retorno disso, compartilhar um pouco. Quando tu gosta de uma coisa, tu quer que todo mundo esteja junto, né? Claro que nem todo mundo vai curtir tecnologia, né? Mas eu gostaria que tivesse todo mundo junto, né? Que a gente tivesse todo mundo no emprego que a gente considera legal, ou sendo dono de uma empresa que a gente acha legal, sabe? Tendo condições que a gente considera que são bacanas assim para se viver e até para tu pensar além disso, né? Então, enfim, para mim é um privilégio indescritível ter essa oportunidade, né, de contribuir também com né, dessa forma voluntária. Obrigada, Lucas, Michel, Eduardo, acho que foram bastante reflexões aí e provocações, eu diria, no sentido da gente continuar caminhantes, né? Então, como o Padre Wilson sempre nos coloca, né? Mantermos ativa a esperança, né? Esperançarmos. Então, acho que todo esse movimento de acreditar nos potenciais, que começa com as nossas crianças, com os nossos jovens, ele realmente vai ser muito catalisador de transformações aí que a gente discutiu hoje de sociedade, de visão de futuro, né? E que o brilho nos olhos dos nossos jovens, quando eles se encantam, quando eles se descobrem, né? Isso é algo que acho que gera um impacto, né? Gera da mesma maneira, eu como compartilhei do Lucas a questão do propósito, né? Acho que quando eu consigo ver esse brilho nos olhos dos nossos jovens, quando eles contam, quando a gente vai num evento do IVG, na semana passada a gente estava no evento do IVG, né, de voluntários, e a gente encontrou lá um jovem do Pode Crer, trabalhando, avançando no inglês, fazendo todo o processo de poder estar ali numa área que curte, numa área que vai movimentá-lo à frente, que vai fazer com que ele aprenda ainda mais, né? Então, consequentemente, que ele devolva em algum momento, né? E que ele faça esse processo social e comunitário fortalecido e que ele floresça, né? E que a gente possa avançar dessa maneira. Obrigada pelas trocas de hoje. Gente, muito obrigado a todo mundo e eu queria, assim, deixar o convite, né, para quem quiser ir conhecer o IVG, vão conhecer as organizações do IVG, vão sentir na pele a energia, né? O que o Lucas falou na questão do propósito é o que falta hoje para a maioria das pessoas. Você pode ter grande influência material e você se sente vazio. E você se sente vazio porque você não tem conexão humana, porque você não sente que você está construindo numa direção que você acha desejável, porque você se sente isolado. Vão lá conhecer, né, um dia e vejam se vocês
não sentem, né, esse propósito desabrochando no coração. Eu quero ver, ainda mais com a comida boa do CDEP. A cada dia, depressão, estresse, bullying e abusos fazem mais vítimas. O suicídio é a 4ª maior causa de morte entre os jovens. Nas próximas horas, alguém perto de você pode estar passando por uma situação de desespero. Acompanhe, não julgue e procure ajuda especializada. Fique atento aos sinais, escute, acolha, procure ajuda. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.